Seja muito bem-vindo ao canal de Teologia Simples, onde eu sou o apresentador desse programa. Meu nome é Pedro e hoje nós vamos ver aqui sobre a bem-aventurança de Mateus 5:6. Certo? Continuando aí, pela nossa saga de todas as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Vamos lá então para o texto. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, O que quer dizer? O que quer dizer fome e sede de justiça? Fome e sede, então. Vamos começar por aqui. Fome e sede são aqueles que buscam a justiça de Deus de certa forma, que colocam acima daquilo que eles próprios desejam, ou seja, é colocar a vontade de Deus acima das tuas vontades. Isso é o que ele está querendo dizer aqui de forma bem resumida. Fome e sede de justiça é aqueles que decidem desejar a vontade de Deus, a justiça do Senhor para sua vida, tá? Há alguns textos na Bíblia que são de acordo com isso também, que são concomitantes. Então, eu vou ler algum deles aqui, tá? Eu separei alguns. Um é Lucas 18, do 9 ao 14, certo? O que quer dizer esse texto? Vamos ler juntos aqui. Vamos lá, Lucas 18, então. 18, 9 e 14. Jesus também contou nessa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou seja, publicano. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. O que a gente pode dizer disso, tá? E Jesus, ele continua aqui. Jesus vai dizer o seguinte: eu afirmo a vocês que foi esse homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Que quem se engrandece será humilhado, quem se humilha será engrandecido. O que a gente pode entender a partir disso, tá? O publicano aqui, o cobrador de impostos, ele foi aquele que reconheceu que era pecador, diferente do fariseu. O publicano desejou a justiça de Deus para a sua própria vida, como diz aqui o texto de Mateus 5:6, das bem-aventuranças os que têm fome e sede de justiça. Pode-se dizer que o publicano aqui, nesse caso, teve fome e sede de justiça, porque ele reconheceu que a vontade de Deus deve ser maior na sua vida do que a própria vontade. E como o texto de Lucas 18 aqui diz, o publicano voltou para casa em paz com Deus, e não o fariseu. É isso que é bem-aventurado. É paz, é alegria genuína no Senhor. O publicano, então, depois que percebeu isso, ele voltou, como o próprio texto disse, em paz. E é isso que a gente precisa pegar para nossa vida. Colocar a vontade do Senhor acima das nossas próprias vontades. Ter fome e sede da justiça do Senhor. É aquele que deseja de tal forma que a vontade de Deus seja feita acima da sua vida, que novamente é reconhecido um arrependimento genuíno que faça com que a gente viva para Ele. Não importa se você é solteiro ou casado, mas que a gente sempre esteja de Deus como primeiro lugar na nossa prioridade de vida, Tem mais alguns textos também aqui que eu vou ler para vocês, tá? Certo, então, tem alguns textos da Bíblia, tá? Além do Lucas 18, do 9 ao 14. Além de Lucas 18, tem um texto também que eu separei aqui, em que eu encontrei algum trecho que vale a pena a gente ler e fazer essa comparação, tá? Que seria o texto de Filipenses 3, do 7 ao 9, tá? Eu vou ler aqui com vocês, vou colocar em tela então também. Vamos lá. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse texto aqui tá de Filipenses 3 ao 7, Filipenses 3, 7 ao 9, perdão, ele tá dizendo justamente essa questão da justiça. Ele fala aqui que vive diante da justiça do Senhor, que para mim era que é Paulo falando, Ele vai dizer assim que o que para ele era lucro antes, agora ele considera como lixo por causa de Cristo, ele vai dizer aqui, por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. E daí mais para trás ainda, a gente pode recapitular aqui, ele vai dizer assim: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do Senhor. Então a gente entende que por causa da justiça do Senhor, por causa da lei dele, ele vive, Paulo está dizendo aqui que ele vive pela justiça de Deus, ele vive para Cristo, de acordo com a lei do Senhor e para a justiça dele. Então Paulo era um homem com sede e fome de justiça, assim como o publicano também era. E como Jesus, voltando aqui para o nosso texto original, voltando para o nosso texto inicial, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Poxa, olha o publicano. Jesus mesmo disse que o publicano voltou em paz para casa. Paulo, todos nós conhecemos a história, com certeza
certeza ele terminou em paz a sua carreira como cristão. Então, há esses dois exemplos de pessoas que têm fome e sede de justiça, onde a gente reconhece que, cara, não importa o que eu quero, a vontade do Senhor, não importa o que eu quero, a vontade do Senhor precisa ser maior do que a minha vontade. Permitir ter esse querer, permitir pensar assim: Deus, por mais que eu queira muito que seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor nas nossas vidas precisa ser prioridade, né? Não que a gente vá limitar a Deus. Não é como se eu, por exemplo, você pode chegar para mim vendo esse vídeo e surgir a seguinte dúvida: ah, mas Pedro, então se eu não falar nas minhas orações que seja feita a tua vontade para Deus, quer dizer que então as minhas vontades vão prevalecer a do Senhor? Não necessariamente. Acredito que nada foge da mão do Senhor, tá? Nada foge da vontade dele. Tudo acontece de acordo como Deus quer. Então é o Espírito Santo que te convence ao Evangelho, entende? Tudo vem por parte do Senhor. A conversão vem por parte dele porque nós somos pecadores, né? Então a conversão é mediante a fé e é um dom de Deus, pela graça. Então a gente pode dizer que até a nossa conversão, claro que a gente teve parte na nossa conversão, mas o principal elemento da nossa salvação e conversão ao Evangelho veio do Senhor, veio de Deus, né? Como a Bíblia fala. É claro que tem toda a questão de a gente se render a Ele, né? Estar com o coração ali disposto a ouvir e tal e tudo mais, mas a gente entende que o que nos levou a querer ouvir, o que nos levou a ter o interesse de escutar o Evangelho e principalmente o que foi que nos levou a crer no Evangelho. Foi Deus, entende? Até mesmo quando você acha que está agindo pela sua própria vontade, às vezes é o Espírito Santo te convencendo, às vezes é o Senhor agindo na sua vida. E isso é uma demonstração de que até mesmo quando tu pensa assim: não, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero, na verdade é Deus pode estar colocando no seu coração algo te levando a fazer aquilo e você está achando que é você mesmo, talvez porque você não tenha esse discernimento, mas é muito possível. E então é sobre a vontade do Senhor ser maior nas nossas vidas, é sobre a gente entender, abrir os nossos olhos e entender que não importa a minha vontade, importa a vontade dele, importa a vontade de Jesus, do Senhor, e assim nós vamos conseguir ser bem-aventurados, a gente vai conseguir viver em paz, voltar como o publicano voltou para sua casa em paz, terminar a carreira como Paulo terminou, feliz e em paz, satisfeito com tudo que ele fez. É claro que a gente sempre vai ter algum arrependimento na nossa vida, a gente é pecador, a gente vai errar em algum momento, mas o importante é que a gente tenha em mente que a gente fez aquilo que Jesus queria que a gente fizesse aqui na Terra. Então é isso que eu tenho para dizer aqui sobre essa bem-aventurança, e permita-se utilizar o bordão de Deus: seja feita a tua vontade. Jesus orou no jardim do Getsemane pedindo para passar esse cálice, né? Jesus fala isso: Senhor, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Jesus fala isso. Claro que não dessa maneira como eu disse, eu falei de cabeça, mas é isso que ele quis dizer, entende? Então se até Jesus falou para Deus fazer a vontade dele, e sem contar os exemplos que eu dei aqui no vídeo, como nós cristãos queremos ser mais parecidos com Jesus, não há nada mais justo que a gente tenha isso no nosso coração, o desejo de que seja feita a vontade do Senhor acima da nossa vontade, né? Por mais que doa, ou por mais que não seja aquilo que a gente queria, mas foi feita a vontade de Deus na nossa vida, e isso já basta, já é o suficiente. A gente tem que se alegrar por isso, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós, como filhos, Ele como nosso Pai, tenho certeza de que Deus é um Deus, como é um Deus justo, Ele também é um Deus amoroso. Então, essa parte de fazer a vontade de Deus, por mais que nos doa, creio que é pelo nosso bem, né? Então é isso que eu tenho para dizer para você. Se você gostou desse vídeo, se essa palavra tocou o seu coração, compartilha com alguém, com algum amigo que precisa ouvir isso. E se você realmente tenha se interessado bastante, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né? Como eu já falei, comente aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que a palavra de Jesus chegue para mais pessoas, certo? Se você está me vendo de manhã, de tarde ou de noite, tenha um bom dia, uma boa tarde e boa noite para você. Até mais, até o próximo vídeo.